Pessoal, todo mundo sabe, assim, que o Geyer mente o tempo todo. Agora, o vídeo que eu vi dele agora é chocante, né? Por mais que a figura a gente já conheça e tal, mas ainda choca o nível. Ele tá usando essa situação do Maduro agora para defender o voto impresso, sendo o que aconteceu na Venezuela lá agora, mostra exatamente o contrário, ou seja, olha, lá tem voto impresso e o voto impresso não serviu para nada, porcaria nenhuma para impedir uma fraude. O Maduro foi obrigado a criar um teatro onde supostamente as eleições dele seriam as mais transparentes da história. Lá, olha só, tem voto impresso. Inclusive, ele zombou do TSE e das eleições brasileiras, falando que lá tem voto impresso e por isso é transparente. Aí o Geyer complementou aqui e disse que a fraude nas eleições da Venezuela só foram descobertas por oposição por conta do voto impresso. E criticou Maduro. Não, de jeito nenhum. A fraude não foi descoberta por conta do voto impresso. O voto impresso foi absolutamente inútil. O que revelou a fraude é que, em primeiro lugar, o Conselho Nacional Eleitoral não deu nenhuma informação sobre a eleição até agora, não tem nada, só tem lá dizendo que o Maduro ganhou de 51 a 44, só. Mas não tem o dado por cidade, por sessão, por nada, né? E descumpriu todos os prazos, inclusive, que estavam nas regras. E ele próprio falou também que colocaria os boletins de urna, né, as atas, em 72 horas. Né? E também não fez isso. E o outro ponto que sedimentou, que aí realmente foi a demonstração cabal, foi que a oposição, já sabendo que provavelmente teria fraude na apuração, ela própria já coletou ali as fotos, né, dos boletins de urna de 81% das sessões lá na Venezuela e encontrou o resultado que, na verdade, a eleição ficou mais próxima de 67 a 30 contra o Maduro do que desse resultado aí. Apesar dela não ter 100%, né, 81% já dá para você ter uma base boa, né, de como que ficou a eleição de verdade, né? E colocou todos esses boletins de urna no site. Esse site, inclusive, que só não está disponível na Venezuela, né? Porque o governo tirou esse site do ar lá, mas pro restante do mundo livre, esse site está disponível. É o seguinte, para mim só ficou esse episódio todo, só mostrou o quanto o nosso sistema é bom. O nosso sistema. Porque olha só, no nosso sistema os boletins já são publicados na noite mesmo da eleição e no outro dia, às 11 horas da manhã, já tinha aqui que todos os 460 mil boletins de urna do país já estavam disponíveis no site do TSE para você conferir se aquilo que foi afixado lá no final da sessão, na hora que encerrou a urna, se aquilo ali é o que foi registrado lá no site do TSE. E mais, né? Aqui a gente ainda teve aquela auditoria do TCU, né, que já fiscalizou isso, já pegou 4.600 desses boletins e deixou dar uma olhada aqui. Foi lá, olhou e certificou de que realmente o que sai lá no site do TSE é exatamente o que estava lá na porta da sessão. Aliás, diga-se de passagem, o voto impresso, né, a fichinha impressa que caiu naqueles sacos, e agora todos esses sacos estão ali armazenados com o Maduro, tá? Com os votos ali impressos, isso aí pode ser usado, inclusive, pelo regime para legitimar a fraude agora, porque aí o que ele pode fazer? Ele pode sumir ali com votos que eram pró-oposição e fazer ali uma recontagem fajuta, tá, dos votos. Dizer, olha, alguns votos sumiram, tal, por própria culpa da oposição que vandalizou, inventa alguma coisa assim. E fazer uma recontagem fajuta dos votos em que ele vença, tá? Porque ele vai ter sumido ali, extraviado, queimado, inclusive vários malotes ali que tinham votos favoráveis à oposição. Então o voto impresso ainda pode servir para legitimar a fraude do Maduro. Mas por falar em fraude na eleição, bolsonarismo, então, eu queria mostrar isso aqui, tá? Tava na Folha ontem. O Supremo derruba trechos da PEC de Bolsonaro, a PEC do kamikaze, a PEC da compra da eleição, né? Porque o Bolsonaro fraudou a eleição de 2022. A gente já esqueceu, já superou esse episódio, mas o Supremo não esqueceu, não. Então olha o que está escrito aqui. A PEC Kamikaze, como foi apelidada, foi promulgada pelo Congresso em julho de 2022. A proposta instituiu um estado de emergência no país. Ou seja, fizeram aquela distribuição de dinheiro para as pessoas na boca da urna, comprando votos descaradamente. E a motivação dessa PEC foi porque havia um estado de emergência no país. Aí o jornal relembra que, né, a medida ampliou o Auxílio Brasil para R$600, ou seja, no início do ano era 200, bateu R$600 durante aquele ano, dobrou o valor do Auxílio Gás e criou um vale para caminhoneiros e taxistas no valor de R$1.000. Os benefícios começaram a ser pagos em agosto. O custo superior a 40 bilhões de reais em 5 meses. Ainda veio um negócio extra nos 10 dias finais, já próximos do segundo turno, daquele consignado sobre o Auxílio Brasil, dando R$3.000 na boca do caixa, na mão das pessoas lá nas agências da Caixa, para a tentativa final mesmo de comprar o voto das pessoas, fazer empréstimo consignado usando o Auxílio Brasil como garantia, né? É o fim da picada. É o seguinte, o ministro Flávio Dino disse que o reconhecimento do estado de emergência, né, que foi o fundamento para o Bolsonaro fazer aquela PEC kamikaze,
contrariava declarações do então ministro da Economia, Paulo Guedes. Na época, Guedes dizia que a economia do país estava voando e que o resultado do crescimento do PIB de 2022 poderia ser maior que o da China. E de fato, tá, o Flávio Dino estava certo. Naquele ano, 2022, o Brasil acabou crescendo mais que a China mesmo. A China cresceu muito pouco, né? E o Brasil cresceu quase 3%, acabou sendo. Então, que história de emergência era essa para você fazer? Era compra de votos. A única emergência que tinha era o Datafolha e o IPEC mostrando o Bolsonaro lá embaixo nas pesquisas. Era a única emergência que tinha naquele momento. Aí Xandão também se pronunciou sobre isso, né? Segundo Alexandre de Moraes, a aprovação da PEC Kamikaze, com aumento de benefícios sociais, impactou positivamente a campanha de Bolsonaro. Ele levantou ali a questão do princípio da anualidade, ou seja, no ano das eleições você não pode criar esse tipo de benefício social, porque isso aí é comprar votos para eleição, né? Então ele falou, é extremamente perigoso afastar a anualidade, afastar a pretensão de eventuais medidas que favoreçam determinada candidatura e prejudiquem a paridade eleitoral. O Dino ressaltou que, apesar desse julgamento não ter mais nenhum efeito prático, né? Ele disse que esse julgamento tem uma dimensão profilática, ou seja, preventivo, para evitar que casos semelhantes ocorram durante as eleições municipais desse ano. E aí ele diz, imaginemos o efeito sistêmico disso em 5.000 municípios, né? Caso não haja um pronunciamento enfático do STF dizendo que esse tipo de bula é inaceitável. A ação foi apresentada pelo Partido Novo em 2022. O partido dizia que a aprovação da emenda constitucional era inconstitucional por 3 motivos. Que quebrava o princípio da anualidade, que é esse que impede que se crie benefícios sociais ali no ano da eleição, impunha um novo estado de exceção e rompia a liberdade do voto. Este último ponto foi o principal levantado pelo Novo. Segundo o partido, a PEC, sob o pretexto de criar vantagens, atingia diretamente a liberdade do voto porque criava interferência direta no equilíbrio da disputa presidencial. E aí, quando eu li isso aqui, que foi o Partido Novo que apresentou, tá, eu fiquei até em dúvida. Eu confesso que falei, não, mas o Partido Novo, Marcel Van Hatten, né, o cara é o maior baba-ovo do Bolsonaro. E eu pesquisei aqui, mas realmente, nesse ponto específico da PEC Kamikaze, eles acabaram, né, o Van Hatten falou, tem um vídeo dele falando que isso aí era uma avacalhação institucional e tal, e eles votaram contra, de fato, essa questão da compra de votos, né, na eleição e tudo. Mas, então, até um relógio parado, né, às vezes acerta. Aliás, um relógio parado acerta 2 vezes ao dia, né? Então, nesse caso aí, o Partido Novo acabou acertando. Pessoal, então é isso. Eu fecho esse vídeo agora, coloco na tela a chave Pix do Desmascarando. Se vocês gostam do trabalho, quiserem contribuir com alguma coisa, tá aí. E a gente volta mais tarde com mais um vídeo pra página.